A paz do Senhor, boa noite, povo de Deus, irmãs e irmãos. Muito obrigado a vocês que estão aqui no canal. Só tenho a agradecer vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oro para Deus, venha abençoar sempre a sua vida, a sua família. Glória a Deus, aleluia. Você que é novo aqui no canal, que está chegando agora, foi convidado por algum membro, pessoas que faz parte do canal, dos nossos inscritos. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida fortemente, de toda a sua família. Se você puder, se inscreva, deixa seu like, toque o sininho de notificações, compartilhe, para o canal possa vir a crescer. Deus abençoe fortemente a sua vida. A continuação desta noite maravilhosa é de Levítico, capítulo 4, versículo do 1 ao 35. Tenham todos uma ótima noite, ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Falou mais ao Senhor Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, é obrar contra algum deles. Se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo do sangue, daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do seu santuário. Também perante o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins e a gordura que sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o coiro do novilho e toda a sua carne, com sua cabeça e suas pernas e suas entranhas, e o seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá o novilho por expiação do pecado, e trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, degolar-se o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue ponhá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la sobre o altar. E fará 7 novilhos a este novilho, como fez o novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação. A ele será perdoado o pecado.
Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então dará por sua oferta um bode, tirado de entre as cabras, macho sem mancha. Eu porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar contra erro, fazendo contra algum dos seus mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado no qual pecou lhe for notificado, então dará sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha pelo seu pecado que pecou. E porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e a degolará a expiação do pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e ponhá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro verde ao Senhor. E ao sacerdote fará apropriação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado sem mancha, a trará, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o ponhará sobre as pontas do altar do holocausto, então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tirará a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Amém.